Pessoal, esse aqui é mais um vídeo de atualização sobre a LDB. Nós estamos com um microfone diferente daquele que nós usamos dentro de casa, aqui na minha casa, no meu pequeno estúdio, né, que na verdade é só a minha estante e a minha área de trabalho normal. O meu microfone de lapela queimou. Por algum motivo, não sei porquê, não deixei cair, não aconteceu nada, nem gravei tantas horas assim com ele e ele parou de funcionar e eu não tenho condição de comprar um outro agora. Então eu vou aguardar um pouquinho, vamos usando esse aqui que é um pouco desagradável uma vez que eu tenho que segurá-lo. Mas funciona também, vai dar para ouvir bem. Hoje nós vamos tratar sobre a LDB, as modificações que aconteceram na LDB e não foram poucas. Só que nós não vamos pegar todas as modificações que aconteceram desde 96, evidentemente. Vamos pegar somente as modificações de 2019, que não são poucas também. Em 2019, a LDB passou por várias mudanças. E aqui nós vamos principalmente descrever as mudanças de setembro de 2019. 3 de setembro, para ser mais preciso. Mas como há vídeos nossos aqui no próprio canal falando sobre modificações de 2019, eu vou tentar trazer todas as modificações na ordem que aparece na LDB para que vocês não fiquem tão perdidos na hora de estudar. Vamos descrever mais as mudanças de agora, mas também vamos falar sobre as modificações já passadas. Então fique conosco para mais esse vídeo. Não se esqueça de assinar o canal, de dar aquele joinha, de clicar no sininho. O YouTube gosta dessas coisas, então é necessário. Eu peço que você faça isso. Às vezes a gente que é mais velho nem se preocupa muito. Mas faça, ajuda, é de graça, você não vai perder nada e me ajuda, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a aula. Artigo 7º, letra A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do artigo 5º da Constituição Federal. O que está dizendo aqui? Olha, o aluno que tem uma crença, que tem uma religiosidade, que lhe impede de ir frequentar a aula um determinado dia, hoje ele tem o direito de fazer essa falta, de faltar sem nenhum prejuízo e ainda ter aquela atividade reposta. Inclusive a falta lá no seu registro. Então isso tudo vai ser modificado por esse artigo 7º-A que foi incluído. É uma maneira de preservar principalmente aquelas pessoas que têm alguma limitação de dia, por exemplo, não podem frequentar as aulas no pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, né? Então tem algumas crenças que impedem que os seus fiéis frequentem a aula nesses dias, principalmente para quem estuda à noite ou no sábado, né? Dependendo da universidade, pode ser um complicador. Então vem para resguardar essas pessoas, mas é evidente que vai valer para todos, né? Como a lei não pode especificar quem tem direito a ela, então ela é direito de todos. Então dá o direito, né, do cidadão de ausentar-se da aula por motivo religioso, seja lá qual for, não pode frequentar a aula aquele dia, ele terá direito a uma atividade de reposição que são 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Então, pode ser uma aula de reposição, pode ser uma prova de reposição, ele perdeu a prova naquele dia, repõe a prova pro danado. Hoje agora ele é direito dele. Perdeu a aula, pode repor a aula, né? Pode ser no contraturno, pode ser no mesmo turno. Só que isso tudo tem que ter anuência expressa do aluno. Pode ser o dia que a escola quer, da forma que a escola quer. Isso tem que ser acordado, né? Então dá ali uma obrigatoriedade de conversa, né? Não vai ser uma imposição. 2. Trabalho escrito ou em outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então pode ser um trabalho ou uma pesquisa, seja lá o que for, com objetivo, data, tema muito específico para que aquele aluno possa entregar em tal data. Ele fez isso, também vai ser abonado. Então ele perdeu uma aula X, ele vai fazer um trabalho sobre X. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. É evidente.
Ele perdeu aula de raiz quadrada. Ele não pode fazer uma reposição de aula de ângulos, por exemplo. Ele perdeu o conceito de clima. Ele não pode ser obrigado a fazer sobre vegetação. Então ele vai fazer exatamente aquilo que ele perdeu e dentro dos parâmetros curriculares. Nenhuma invenção, nada. Dentro daquilo que já estava previsto para ocorrer. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então ele fez direitinho, tudo que tinha que fazer, foi na aula, fez a prova substitutiva, né, a reposição da prova, fez um trabalho, um projeto de pesquisa, enfim, qualquer coisa que já estava aqui descrito, ele vai ter todos os seus registros compensados, como se ele estivesse naquela aula. Inclusive a falta, né? Fala aqui no finalzinho, ó, registro de frequência, inclusive a regularização no registro de frequência. Ele substitui todas as obrigações originais, sem nenhum prejuízo para o aluno, né? Para aquele educando. Eu acho bastante correto, na verdade. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, dá um prazinho para as instituições se adequarem. 2 aninhos. 2 aninhos, regulariza tudo. Ah, como que eu vou lançar isso no sistema? Um aluno que faltou em tal dia, fez uma atividade e agora a falta não pode mais estar no sistema. Como que isso vai ser abonado, né? Eu digo para aquelas pessoas que estão dentro de secretaria, sabe o tanto que isso é difícil. Então, vai ter que se criar alguma estratégia para que isso ocorra. Então tem 2 anos para se adequar, né? Não vai ser com modificações em sistemas, é fácil, né? Mas precisa ter vontade para isso e custa dinheiro. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 dessa lei. Então o ensino militar não se inclui, né? Então, se você estuda aí no ensino militar, não vá contar com a possibilidade de faltar um dia de aula, de curso, enfim, de qualquer coisa, por motivos religiosos, porque isso não conta para eles. Parágrafo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, incumbir-se-ão de. Então, que fala sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, os alunos estão faltosos. Chegou a 30% daquilo que eles poderiam faltar. Então, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Então, agora cria a obrigação legal de fazê-lo. Já havia? Já, professor. Já havia. Já estava tranquilo. O ECA já obrigava os dirigentes, né, os professores, dirigentes, a comunicarem essas faltas. Só que agora, essa comunicação ela é um pouco antes. Diz, faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. O percentual permitido em lei, 30% dele já tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Então, não é um número muito alto de falta não, viu? É uma maneira, né, que o governo, os nossos parlamentares, no caso, que esse aqui foi um projeto, uma proposta de modificação da LDB proposta pelo Legislativo, que tenta ali resguardar os nossos alunos. Também concordo, eu acho bastante necessário, né? Apesar que eu acho que já funcionava. Mas é uma maneira de ficar um pouco mais rígido. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, as instituições elas têm a obrigação de promover um ambiente seguro e adotar medidas para prevenir o uso e o consumo de drogas. É isso que está dizendo, bastante simples, né? Eu acho que é algo bastante necessário. Prevenir o uso de drogas, prevenir o experimentar. Nós que trabalhamos em instituições de ensino de periferia, sabemos como o tráfico chega ao aluno de forma que nós não chegamos, que o governo não chega, que o poder público não chega. Então, acho que toda estratégia para evitar que isso ocorra é necessário. Poderia ter descrito como que isso vai ocorrer, né, com eventos, liberando aqui verbas para que isso ocorra, mas a previsão legal já ajuda. Artigo 16, que agora é a mudança que é o cerne desse vídeo. O Sistema Federal de Ensino compreende. Então aqui vamos falar sobre o Sistema Federal de Ensino. Inciso 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, faz parte do Sistema Federal de Ensino as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada.
Professor, está quase igual que a gente já havia, que a gente já conhecia. Sim, sim. Apenas foi suprimida uma palavra. Eu vou ler como era. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Aqui foi suprimida a palavra criada. Então, faz parte do sistema de ensino aquelas instituições que fazem parte da iniciativa privada, mantidas pela iniciativa privada, não mais criadas. Por que isso é relevante? Por que com a palavrinha vai mudar todo o entendimento? Porque agora, com a supressão da palavra criada, as instituições de ensino criadas pelo poder público, incorporadas pelo poder público, mas especialmente aquelas criadas pelo poder público de educação superior, elas podem ir para o sistema privado. Ou seja, elas podem ser privatizadas, elas podem ser concedidas, elas podem ser qualquer termo que você queira dar para passar do público para o privado. É isso. Essa palavra dá a permissão legal para que as instituições possam ser privatizadas, passar a sua manutenção, controle, enfim, para o sistema privado. É um dos objetivos do programa Futura-se, do governo atual, para as instituições públicas de ensino. Então, essa mudança tem grave consequência para o sistema público. Ah, professor, concorda? Ah, professor, discorda. Tudo bem. Aqui eu não estou tratando do seu entendimento, do meu entendimento. Eu estou tratando do que a lei diz e das mudanças e das consequências delas para a sociedade. Se você gosta ou discorda, deixa aqui nos comentários. Povoe nosso comentário de forma produtiva, mas com respeito, carinho, educação, cordialidade, vamos tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. É uma mudança pequena, mas com grandes possibilidades. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Aqui vai falar sobre as categorias administrativas das instituições de ensino. Aqui tem uma mudança grande, bem grande. Antes nós tínhamos duas instituições só, públicas e privadas, que todo mundo decorava lá porque ia cair na prova. Agora nós temos três categorias, públicas, privadas e comunitárias. As públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Uma mudança, e aqui a grande inclusão. Comunitárias na forma da lei. O que acontecia antes? Quando só tínhamos duas categorias, havia o artigo 20, que foi revogado, descrevendo as instituições privadas. Agora não mais. Veja que nós só temos dois parágrafos. Inclusive, as instituições comunitárias faziam parte das instituições privadas, não mais. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem classificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específica. Aqui vai permitir que haja instituições confessionais. Eu mesmo trabalhei durante um bom tempo da minha vida como professor de uma instituição confessional, ligada a uma igreja evangélica, e mesmo não sendo desta religião, fazendo parte dessa igreja, nunca sofri nenhum tipo de discriminação, preconceito, nem nada. Antes, já havia essa permissão. Só que agora essa permissão houve a inclusão de uma palavra, confessionais, com orientação confessional e a ideologia específicas. Então, ideologia específicas a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Eu creio que é a possibilidade das instituições de ensino dizerem, olha, aqui nós cremos nisso, nessa ideologia, não só religiosa, mas, por exemplo, aqui nós vamos calcar os nossos estudos numa visão liberal da sociedade, numa visão neoliberal, numa visão progressista, numa visão conservadora. Creio que seja isso, essa permissão dada pelo legislador aqui no seu parágrafo 1º. Eu disse que eu trabalhei numa instituição para reafirmar isso. Mesmo sendo uma instituição com viés religioso, nunca houve imposição ideológica alguma. Então, eu não sei do que se trata essa ideologia específica aqui. Talvez seja para atender necessidades específicas de determinadas escolas ou grupos de pais, afim. Vamos para o 2.
As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Então, as instituições filantrópicas, elas também continuam valendo, só que na forma da lei, né, dentro da lei da filantropia, que é uma lei federal. O artigo 20 foi revogado, então agora a nossa LDB vai do 19 ao 21. Não passa pelo 20, não existe 20 mais, então não se assustem, tá? É assim mesmo, é assim que a LDB é a partir de agora, sem o artigo 20, uma vez que o 20 descrevia as instituições privadas. As instituições privadas agora são descritas em 2 parágrafos somente. Na minha humilde opinião, há um prejuízo aí conceitual, uma vez que há uma descrição menor, né? Ficou mais vago as definições ligadas às instituições privadas. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Aí nós vamos tratar especificamente sobre a graduação. Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2, inciso 2 fala sobre a graduação e a forma de acesso à graduação. Do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para a matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Essa modificação, essa nova redação para o parágrafo 1º, é para obrigar as instituições de ensino a dar mais transparência para os processos de seleção para a graduação. É isso, né? Obriga que todos os alunos, todos os candidatos tenham acesso às suas notas, à classificação, aos critérios, aos indicadores, tudo aquilo que foi ajuntado ali durante o processo de seleção. Então isso é para evitar que determinadas pessoas ocupem vagas que não eram delas, porque elas não foram aprovadas. Isso em cursos de grande concorrência é algo bastante necessário, por exemplo, o curso de medicina. Então imagina um curso de medicina com vários candidatos por vaga, tem ali concorrendo o filho do reitor. Então joga sobre aquele processo, no mínimo, uma suspeição. Então é uma forma de dar visibilidade e clareza, transparência ao processo, evitar que haja, por exemplo, indicações, como o filho do reitor passando dentro das vagas, mesmo tirando uma nota mais baixa do que os outros candidatos. Então é para evitar esse tipo de coisa. Meus amigos, agora só deixar uma palavrinha sobre essas modificações. Me deixa bastante preocupado essas modificações, uma vez que nós estamos passando por um processo de cortes na educação. Ah, professor, não é corte, é contingenciamento. Sim, o contingenciamento que não for executado vira corte, Então, de uma forma ou de outra é corte. Provavelmente esses contingenciamentos vão se manter até o final do ano, na execução desse ano fiscal. No próximo ano fiscal, o que foi cortado não vai ser pago. Então, esse contingenciamento vai virar corte efetivamente. E vai, que a gente sabe que não tem dinheiro. Se o orçamento foi feito, ele deveria ser executado. E esses contingenciamentos afetaram principalmente as universidades. Principalmente as universidades com pesquisas. E isso preocupa muito a sociedade. Uma vez que a universidade que é o motor da nossa produção científica. E aqui no Brasil são as instituições públicas de ensino. Então, precisamos sim ficar atentos a isso. As instituições de ensino precisam ser respeitadas e o seu orçamento ser executado. É evidente que há possibilidade de uma redução de gastos, cortar onde pode, Sempre tem algumas coisas que são desnecessárias. Sim, passa-se o pente fino, Esperamos que isso ocorra, mas que aquelas ações essenciais elas sejam mantidas, Por exemplo, um bandejão, um ônibus dentro da universidade, as bolsas de pesquisa, que normalmente são valores baixos para muito trabalho, enfim, esse tipo de coisa. Tem que haver um mínimo de investimento nessas áreas. Ah, professor, mas estão cortando na educação superior para investir na educação básica. Na verdade, verdadeira não é bem assim, viu?
A educação básica também teve um contingenciamento elevado. Não está sendo cortado na educação superior para mandar para a educação básica. Na verdade, só havendo contingenciamentos. E mesmo que isso fosse verdade, não podemos cometer o mesmo erro do passado, onde nós investimos pesadamente em um determinado setor e esquecemos dos outros. O investimento ele tem que ser mais ou menos proporcional às demandas da sociedade. É evidente que precisamos de uma educação básica fortalecida, melhor desenvolvida, com mais investimentos, com melhor qualificação para os profissionais da educação, com melhor formação continuada, enfim. Mas também precisamos de uma educação superior fortalecida, porque sem ela não é possível irrigar com conhecimento a educação básica. É isso. Então, não tem como, não é possível separar. Não são duas coisas distintas. Na verdade, é uma única coisa chamada educação escolar brasileira, né? Que precisa, sim, ter um maior investimento. Ah, professor, mas já gastamos muito com educação, né? Se comparado com países desenvolvidos, o nosso investimento, segundo o PIB, é muito similar. Sim, hoje sim. Mas esses países desenvolvidos têm um investimento nesta casa, né, nesse percentual, por muitos anos. O Brasil não. Então, nós ainda temos um déficit para ser recomposto. Quero que vocês pensem nisso, deixem aqui nos comentários a sua opinião, discorda completamente. Então, use argumentos e me mostre, né, quem sabe eu não mude de ideia também, tá bom? Fiquem com Deus, não se esqueça de assinar o canal, de não sair desse vídeo sem avaliá-lo com positivo ou com negativo. E assine o canal, deixe o joinha, me ajude a melhorar a nossa educação brasileira. Me ajude a melhorar o nosso canal e os nossos vídeos. Fiquem com Deus, até muito breve.